Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem a Bíblia no livro dos Salmos, no Salmo de número 18, para fazermos a leitura de parte desse salmo. É um salmo muito longo, eu não tenho condições de falar sobre tudo num único sermão, então eu vou falar para os irmãos do verso 1 até o verso 19. Salmo 18, do verso 1 até o verso 19. Eu peço que os irmãos acompanhem a leitura da palavra do nosso Deus, que nos diz assim: Ao mestre de canto, salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram, e traumas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu pavilhão. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. Trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a voz, e houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas, e se descobriram os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso resfolgar das tuas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. Vamos orar, meus irmãos, pedindo a Deus para nos dar instrução. Deus bendito, nós te louvamos pela tua palavra que não nos esconde nada. Ela fala dos nossos muitos inimigos, dos nossos muitos adversários, mas ela também nos fala que o Senhor de todos eles nos livra. E se porventura, ó Deus, nesta vida não experimentarmos esta realidade, nós temos a certeza de que haverá o dia do acerto de contas, o dia do juízo, o dia em que o Senhor virá, porque, como diz a tua palavra, o Senhor vem, ele vem para julgar o mundo, para julgar os povos consoante a sua fidelidade. Nós cremos nisso, Senhor, e descansamos nessa verdade. E enquanto estamos aqui na terra, queremos que o Senhor, pelo teu Espírito, nos console com tais verdades. Tem misericórdia do teu povo, Senhor. Abençoa-nos enquanto ouvimos tua palavra. Como já orou um irmão, faze com que, pelo teu Espírito, nosso coração seja reto e bom, de tal maneira que a palavra lançada no nosso coração produza muito fruto, a 100, a 60, a 30, que o Senhor seja gracioso em fazer a tua palavra frutificar em nossa vida. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu tenho, quando falo sobre o livro dos Salmos, utilizado algumas figuras, e dentre elas, uma que eu uso com regular frequência e que eu gosto bastante, é a figura dos Salmos como uma espécie de santuário, um templo literário que o Senhor Deus nos concedeu.
E essa figura é baseada na comparação que se faz entre o livro dos Salmos e o Templo de Jerusalém. Eu não sei se os irmãos se recordam, mas no Templo de Jerusalém, para que você entrasse nele, existiam aqueles guardas, os levitas, que eram uma espécie de polícia do templo e que ficavam às portas para impedir que pessoas que não desejadas entrassem naquele recinto sagrado. Os 2 primeiros salmos do livro dos Salmos, o Salmo 1 e o Salmo 2, são como dois guardiões destas portas. Salmos que se colocam na entrada deste santuário literário, desse templo literário que o Senhor Deus nos concedeu, e que, para que entremos neste santuário bendito e usufruamos dos benefícios dele, precisamos passar por esses 2 primeiros. E quando lemos o Salmo 1 e o Salmo 2, descobrimos basicamente o seguinte: que só pode tirar proveito do livro aqueles que são abençoados, bem-aventurados do Senhor. E se lêssemos apenas o Salmo 1, ficaríamos assustados, porque numa leitura honesta, numa avaliação honesta de nossa vida, nenhum de nós se enquadra nos princípios estabelecidos no Salmo 1. Pare para pensar: quem nunca seguiu o conselho dos ímpios? Ou quem nunca se deteve no caminho dos pecadores? Ou quem nunca se assentou à roda dos escarnecedores? Se olhássemos da perspectiva positiva do Salmo 1, perguntaríamos: quem de nós tem prazer em meditar na lei do Senhor de dia e de noite? Quem se submete a isso de maneira perfeita? Nenhum de nós. Todos nós, se dependêssemos de nós mesmos, de nossos méritos e de nossas habilidades, seríamos como aqueles ímpios que cantamos, que serão derrubados na congregação dos justos, na Assembleia dos Santos. Mas então chegamos ao Salmo 2, um salmo messiânico que fala a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele termina dizendo que bem-aventurado é todo aquele que nele se refugiar. Salmo 2, versículo 12. De tal maneira que bem-aventurado não é apenas aquele que se enquadra de maneira perfeita em todas as determinações do Salmo 1, mas aquele que se refugia sob as asas de nosso Senhor Jesus Cristo, de fato, o único que cumpriu aquilo que o Salmo 1 nos apresenta. Passando por esses 2 guardas, com o que nos deparamos assim que entramos no santuário literário do Senhor, revelado pelo próprio Espírito, dado a nós o livro dos Salmos? Talvez você pensasse que lidaria com cânticos de louvor, talvez você pensasse que lidaria com salmos de confiança, de ações de graças. Mas a partir do Salmo 3 até o Salmo de número 17, quase todos os salmos, com a exceção do Salmo 8, do Salmo 15 e do Salmo 16, quase todos os salmos são salmos de lamento, canções de desorientação, aquelas canções que eram compostas, inspiradas pelo Espírito Santo aos seus servos, especificamente a Davi, quando ele estava passando por algum momento difícil de sua vida, aquilo que os puritanos chamam de noite escura da alma. São estes a maioria dos salmos com que nos deparamos assim que entramos neste santuário bendito. A Bíblia, meus irmãos, não esconde, e também orou um dos nossos irmãos, a Bíblia não esconde a verdade de que os crentes experimentam aflições e que enfrentam muitos inimigos, possuem muitos inimigos. Quer seja a versão mais antiga, a teologia da prosperidade, quer seja a sua versão repaginada, a teologia dos coaches, a Bíblia não age como esses indivíduos, não nos ensina como essas pessoas, não descreve um mundo colorido, cor-de-rosa, em que em todo o tempo estamos com um sorriso nos lábios. Pelo contrário, a Bíblia fala de aflições, de angústias, e muitas delas provocadas pelos muitos inimigos que possuímos. É verdade que os crentes não querem inimigos. Eles seguem o princípio da palavra de Deus, que no que depender de nós, devemos ter paz com todos os homens. Mas também não nos esqueçamos do que diz o Salmo 120, os versos 6 e 7. Já há tempo demais habito com os que odeiam a paz, sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Os crentes são pessoas descritas na palavra de Deus como pessoas de paz, porque o seu Senhor é o príncipe da paz. São pacificadores.
Mas, infelizmente, existem muitas pessoas, às vezes até mesmo dentro da igreja visível, como era o caso de muitos inimigos de Davi, apesar do nosso desejo pela paz, há muitos que teimam pelo conflito, há muitos que teimam pela guerra, há muitos que teimam pela inimizade. Essa é a realidade da vida cristã. Aflições e muitas delas provocadas pelos inimigos que possuímos. Por esta terrível inimizade existente desde o princípio e estabelecida pelo próprio Deus. Porém, inimizade entre ti e a tua descendência, entre a serpente, entre a mulher e a serpente, entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Essa tem sido a realidade dos crentes no decorrer da história. Oposição e aflição. A Bíblia não nos esconde essas coisas, não oculta essas coisas ou faz algum tipo de propaganda enganosa. Mas vejam, meus irmãos, apesar dos muitos adversários que possuímos, e apesar dos muitos salmos de lamento pelos quais já passamos, apesar das terríveis aflições provocadas pelos muitos inimigos que possuímos, opositores nossos, Deus, a sua palavra também nos ensina que Deus nos concede vitórias sobre todos eles. Os irmãos notaram como este salmo começa? Qual é o título deste salmo? O título é: Ao mestre de canto, salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras desse cântico no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Os crentes possuem inimigos? Possuem, irmãos. Enfrentam aflições provocadas por estes inimigos? Enfrentam. Mas a palavra de Deus, que não nos esconde essa verdade, também nos revela outra verdade preciosíssima. O Senhor nos livra de todos os nossos inimigos, sem exceção, de todos eles. É verdade que experimentamos tribulações, mas no meio de todas elas, temos a garantia de que o Senhor nos livra de todas que se nos apresentam. Como eu já disse para os irmãos, e aqui eu já passo para a exposição desse texto, esse salmo é um salmo muito extenso, muito longo. Ele tem vários versículos, 50, para dizer de maneira exata. Então, eu vou falar apenas daqueles versículos que eu li hoje, do verso 1 ao verso 19. E esta porção do salmo nos ensina uma verdade fundamental. O Senhor revela o seu caráter aos seus servos nos tempos de tribulação. Os crentes enfrentam períodos difíceis, experimentam, enfrentam. Mas nestas ocasiões difíceis, nestas ocasiões de aflição, Deus nos revela quem é. Deus nos revela o seu caráter. E a primeira verdade que aprendemos do verso 1 ao verso 3 é que na tribulação o Senhor se revela como fonte de segurança de seus servos. Quando experimentamos tempos difíceis, tempos de angústia, o Senhor se revela como nossa fonte de segurança, de defesa e de proteção. Notem que, após o título, o salmo começa com uma sincera declaração de amor de Davi a Deus. Ele começa dizendo: eu te amo, ó Senhor, força minha. Mas o elemento central destes 3 primeiros versos não é esta bela e simples declaração de amor. Na verdade, o elemento central é a revelação de quem Deus é para o seu povo na hora da tribulação. E, inspirado pelo Espírito Santo, Davi afirma que Deus, nesta hora difícil, na hora terrível, na hora escura da alma, é fonte de segurança e proteção para os seus servos, especialmente quando essas tribulações são provocadas por inimigos amedrontadores. Vejam que no versículo 2, Davi empilha figuras que demonstram que o Senhor Deus é uma fonte de segurança, uma defesa eficaz para os seus servos, quando estão sob os ataques cruéis de seus adversários. Ele diz no versículo 2: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Vejam, são várias palavras que apontam para esta verdade bendita. Deus é nossa fonte de segurança nos tempos de tribulação. Ele é rocha e rochedo, alguém digno de confiança, nele podemos nos refugiar.
enquanto todos os deuses dos povos são rochas frágeis que com qualquer impacto são destruídas, o Senhor é nossa rocha e nosso rochedo. Mais do que isso, ele é descrito como uma cidadela e um baluarte, ou seja, um lugar fortificado numa região elevada. É isso que uma fortaleza é. Aliás, a palavra que aqui é traduzida como cidadela ou como fortaleza é a palavra de onde vem um termo conhecido, não sei se por todos, mas quando os judeus entraram em guerra contra os romanos, o último sinal de resistência dos judeus foi uma fortaleza chamada Massada. A palavra aqui traduzida como cidadela é a raiz da palavra Massada. Uma fortaleza num lugar elevado, numa montanha, difícil de ser atacado, e quando atacado é um lugar seguro, tal qual Jerusalém ficava no alto. Eu não sei se os irmãos se recordam, mas essa mesma expressão cidadela também é usada quando Davi está sendo perseguido por Saul, e lembrem-se, este salmo está falando também dessa perseguição. Quando Davi era perseguido por Saul, e o texto de Samuel afirma que Davi se escondia numa fortaleza, num lugar seguro. É a mesma palavra que aqui é traduzida por cidadela. O Senhor é uma fortaleza, uma fortificação num lugar elevado. E quando os seus servos estão sob ataque, ali dentro desta fortaleza, eles estão seguros. Mas Deus também é descrito como alguém que salva, um libertador, a força da salvação de seu povo. E aqui, todas essas figuras que descrevem a Deus como um salvador, estão, na verdade, tratando o Senhor como aquele que livra os seus servos de ataques desferidos por inimigos cruéis, das hostilidades dos adversários do povo de Deus. Depois nós vamos observar mais adiante no Salmo que Deus não apenas é uma fonte de defesa, mas Ele também é uma poderosa arma de ataque, alguém que sabe manusear armas de destruição contra os adversários de seu povo e seus próprios adversários. Mas aqui o foco está no fato de que Deus é alguém que protege, alguém que assegura o seu povo quando sob ataques cruéis. Um escudo que protege, e um escudo conforme lemos em outros salmos, no Salmo capítulo 3, versículo 3, e no Salmo capítulo 5, versículo 12, um escudo que, diferente dos escudos humanos, que defendem apenas de um lado, é um escudo que nos cerca por todos os lados, não importa se o ataque vem pela dianteira ou pela retaguarda, pelos flancos, ou por cima ou por baixo, o Senhor é o nosso escudo ao redor, como diz o Salmo 3, versículo 3. Ou como diz o Salmo 5, versículo 12, tu abençoas o justo, Senhor, e como escudo os cercas da tua benevolência. Deus é uma fonte de segurança para o seu povo, quando oprimido, quando atacado por inimigos cruéis e poderosos. E essa é a razão, e aqui podemos agora voltar para o verso 1, essa é a razão pela qual o Senhor é amado por Davi. Davi ama o Senhor, porque na hora terrível, na hora da angústia, da aflição, dos infortúnios, das intempéries da vida, lá está o Senhor como uma fonte de segurança e proteção para o seu povo. Como não amar alguém tão amável, tão cheio de zelo e de cuidado pelos seus, que fornece amparo e guarida em tempos de perigo? Mais do que isso, como não amar alguém que nos ouve quando invocamos o seu nome, que nos salva dos nossos inimigos e que por essa razão, como lemos no versículo 3, é digno de ser louvado? Como não amar alguém assim, meus irmãos? Por isso Davi, com essa certeza de que Deus é uma fortaleza, um lugar seguro, uma fonte de segurança, diz com terna afeição, com palavras muito simples: eu te amo, Senhor, ó Senhor, força minha. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Essa é a primeira verdade. Deus se revela como fonte de segurança para os seus servos nos tempos da tribulação. Mas a segunda verdade que aparece no Salmo vai do versículo 4 ao versículo 6. Na tribulação, o Senhor se revela como aquele que ouve as nossas orações. Embora este salmo seja um salmo de ações de graças,
de ações de graças real, porque é o próprio rei quem está dando graças ao Senhor pelas vitórias recebidas, o rei Davi. Este salmo não esconde o fato de que, frequentemente, antes de os crentes irromperem em gratidão, eles experimentam aflição. Não é verdade, irmão? Já parou para pensar nisso? Frequentemente, antes de nossos lábios explodirem em ações de graças, o que experimentamos antes? Aflição. E é exatamente isso que Davi descreve aqui nos versos 4 a 6. Ele louva a Deus, celebra a Deus por suas vitórias, mas ele faz isso depois de passar por pavorosas adversidades. Adversidades tão terríveis, tão pavorosas que Davi as compara com a morte. Vocês já notaram isso aqui nos versículos? Nos versículos 4 a 6? No versículo 4, Davi compara a sua situação com a morte. No versículo 5, a mesma coisa. Também no versículo 5, ele utiliza a expressão Sheol, o mundo dos mortos, o reino dos mortos, que aqui é traduzido como infernais, cadeias e depois infernais. E ele associa estes termos, a palavra morte e a expressão Sheol, a expressões como cordas ou laços, cadeias ou correntes, tramas ou ciladas. Vejam, Davi está descrevendo sua situação como a situação de alguém que caiu numa armadilha. Versículo 5, tramas de morte me surpreenderam. Alguém que caiu numa armadilha, que no chão foi amarrado, manietado com cordas e correntes e que agora está prestes a perecer, pois a morte com seus laços implacáveis tenta puxá-lo para baixo, para o abismo, para o mundo dos mortos. Alguns chegam ao ponto de comparar a situação de Davi, traduzem aí o versículo de número 4, ao invés de o verbo traduzido por cercar, eles traduzem por afundar ou por mergulhar. A figura, portanto, seria de alguém amarrado, sendo lançado ao mar e caindo, afundando no abismo, nas muitas águas. Esta era a situação de Davi. E esta situação lhe era imposta, e ele chama aqui no versículo de número 4, na segunda linha, de torrentes de impiedade. Uma outra maneira de traduzir esse texto seria correntes de Belial. Não sei se os irmãos sabem, mas a palavra Belial aparece aqui e é traduzida como impiedade. E os irmãos devem se recordar, já ouvimos isso no estudo bíblico, mas de maneira muito rápida. Belial é uma expressão associada na Bíblia a indivíduos vis, terríveis, imorais como os homens de Gibeá, que queriam abusar do levita no livro dos Juízes e que acabaram por abusar de maneira coletiva de sua concubina. Palavra que é associada aos filhos de Eli, que além de filhos de Eli, eram filhos de Belial, infelizmente como muitos filhos de servos de Deus, que além de filhos de seus pais crentes, são também filhos de Belial. Por quê? Porque desprezavam as ofertas de Deus e se deitavam com as mulheres que serviam à porta do tabernáculo. Mais do que isso, Belial é uma expressão utilizada, associada com homens capazes de mentir diante de um tribunal para que um inocente seja condenado. Em nossas traduções, a expressão filho de Belial não aparece, mas quando Jezabel quer matar Nabote, no caso de Nabote, da disputa de Nabote com Acabe, o que Jezabel faz? Ela pede para que os anciãos de Jezreel contratem filhos de Belial para que mentissem no tribunal, dizendo que Nabote havia blasfemado contra o Senhor e contra o rei, e aquele homem inocente, piedoso, fiel à lei de Deus, que queria guardar a herança de seu pai, o nome de seu pai é morto por causa de filhos de Belial. Homens imorais, lascivos, homens que desprezam a Deus e que são capazes de mentir diante de juízes estabelecidos pelo próprio Deus. Isso é ser alguém ligado a Belial. Essa situação é tão terrível que no Novo Testamento, em 2 Coríntios 6, versículo 15, o nome Belial é associado a Satanás, e lá é traduzido por maligno nas nossas versões. Portanto, vejam, meus irmãos, as pessoas que estão atacando Davi e que estão tornando as circunstâncias de Davi algo semelhante à quase morte, a ser enlaçado e puxado para o abismo, são pessoas que estavam associadas ao próprio maligno,
a Satanás. E nessa situação terrível, nessa situação de angústia, acossado por homens terríveis, por perversos que se afastavam do Senhor, homens de Belial, correntes de Belial, nestas circunstâncias, das profundezas, como fez Jonas, Davi orou ao Senhor e foi atendido. Vejam o versículo 6, na minha angústia, nessa situação em que laços de morte, cadeias infernais do Sheol, tramas de morte os surpreenderam, torrentes de impiedade, correntes de Belial tentavam puxá-lo para o abismo. Nesta situação, Davi orou a Deus, na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro a meu Deus, Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor. O meu grito de por socorro lhe penetrou os ouvidos. Uma maneira melhor de traduzir essa expressão final, e os irmãos vão entender porque eu vou citá-la, é que o meu clamor ou o meu grito por socorro chegou perante sua face, aos seus ouvidos. Isso é muito importante porque depois os irmãos verão a distinção entre a face de Deus com relação aos seus servos e a face de Deus com relação aos ímpios. Na sua angústia, Davi gritou por socorro, invocou o nome do Senhor, e o clamor de Davi, o grito de socorro de Davi, chegou à presença de Deus. Um comentarista disse com muita habilidade, abre aspas, Deus, o Deus fiel da aliança, ouviu o clamor em seu templo celestial. O clamor das profundezas do Sheol foi ouvido nas alturas dos céus. Fecha aspas. Mas eu queria ressaltar especialmente essa, o clamor das profundezas do Sheol, do abismo, do mundo dos mortos, foi ouvido nas alturas dos céus. Meus irmãos, quando estamos acossados em angústias profundas, das profundezas podemos clamar a Deus, porque os ouvidos do Senhor, que está nas alturas celestiais, os ouvidos do Senhor são capazes o suficiente de ouvir o grito de socorro da alma aflita que clama das profundezas. Talvez você esteja aqui essa noite e se sentindo como Davi se sentiu, acorrentado por cadeias infernais, surpreendido por tramas de morte, nas profundezas, em uma situação de perplexidade, com a alma aflita. Eu quero trazer consolo para a sua alma nessa noite, dizendo que das alturas o Senhor escuta o clamor que é proferido das profundezas. O Senhor escuta os seus servos que clamam quando estão angustiados, quando estão debaixo dos ataques terríveis de homens maus, de homens de Belial. O clamor das profundezas do abismo foi ouvido nas alturas dos céus, no templo do Senhor, no Santo dos Santos, no lugar de sua habitação, no seu trono de misericórdia e de graça. Na tribulação, o Senhor se revela como aquele que ouve as orações de seus servos, inclusive aquelas orações que são proferidas das profundezas da morte. Em terceiro lugar, do verso 7 ao verso 15, na tribulação, o Senhor se revela em glória para julgar os seus e os nossos inimigos. Vejam, irmãos, nos versos 7 a 19, nós temos uma descrição impactante de uma teofania, uma manifestação gloriosa de Deus. Mas essa descrição, que embora vá do verso 7 ao verso 19, essa descrição pode ser dividida. Por qual razão? Nos versos 7 a 15, lemos sobre a relação desta manifestação gloriosa de Deus, a relação dela com aqueles que se levantam contra Davi, o servo do Senhor. Lembrem-se, meus irmãos, Davi aqui é um tipo de Cristo. Ele é apresentado no Salmo como o servo do Senhor, logo no título. Salmo de Davi, servo do Senhor. Então notem que do verso 7 ao verso 15, nós temos a relação exposta, a relação da manifestação gloriosa de Deus com os inimigos de Davi. E nos versos 16 a 19, nós temos a relação desta manifestação gloriosa não com os inimigos, mas com o próprio Davi. Mas comecemos falando aqui dos versos 7 a 15. Nesses tempos de tribulação,
Deus se revelou gloriosamente. Com qual intuito? Em relação aos adversários dele e de seus servos, com o intuito de julgá-los e de destruí-los. Toda manifestação da glória de Deus, ou várias delas retratadas nas Escrituras, tem este propósito duplo. Deus vem para julgar os seus e os nossos inimigos, e Deus vem para trazer salvação àqueles que encontram refúgio nele. Deus vem para julgar e tomar vingança contra os seus adversários. Deus vem para desbaratá-los e aniquilá-los. E é isso que lemos nessa descrição do verso 7 até o verso 15. O que está por detrás desta descrição extraordinária, fascinante, dos versos 7 a 15, é a realeza divina. Toda essa descrição aqui, meus irmãos, aponta para Deus como um poderoso rei, o Deus que está assentado no seu trono real. Deixe-me explicar isso de maneira mais detalhada para os irmãos. O trono de Deus, especialmente na profecia de Ezequiel, no capítulo 1 da profecia de Ezequiel, é retratado como uma espécie de casa móvel, como se o seu trono real estivesse sobre uma carruagem que se move para todas as direções. Esse trono que está sobre uma carruagem, que são os próprios querubins, e lembrem-se que aqui o texto descreve Deus como alguém que está montado num querubim e vindo nas asas do vento. Essa carruagem que está acima dos próprios querubins do Senhor está cercada por nuvens, por escuridão, por fogo, por relâmpagos e também por querubins. É uma visão terrível, uma visão que mistura escuridão com relâmpagos, com o brilho intenso dos relâmpagos que saem do trono de Deus. Também deste trono real sai um estampido ensurdecedor. Ezequiel diz o seguinte em Ezequiel capítulo 1, verso 24: ouvi o tatalar das suas asas, as asas dos querubins, como o rugido de muitas águas, como a voz do Onipotente. Ouvi o estrondo tumultuoso, como o tropel de um exército. Essa é a figura que está por detrás do Salmo 18, do verso 7 até o verso 15. A carruagem da glória do Senhor, do trono real do Senhor está vindo. Uma aparência e uma voz amedrontadoras estão ali. Algo tão terrível que fez o profeta Ezequiel cair. Então é isso que está por detrás, é isso que Davi está descrevendo aqui. Ele descreve o seu livramento com palavras que lembram a manifestação do Deus Todo-Poderoso em sua carruagem real, do Deus que governa o universo, que tem um reino que se estende por todo o cosmos, um reino cósmico. E mais, este Rei Todo-Poderoso vem com grande rapidez em seu favor. O versículo 10 diz que ele cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Davi descreve o seu livramento como o Senhor fazendo os céus baixarem até a terra, e tudo isso em favor de seu servo. Baixou ele os céus, diz o verso 9, e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Portanto, essa é a ideia. Deus, como o rei de todo o universo, está se manifestando, e ele se manifesta em ira contra os opositores de Davi, que também são inimigos dele. Vejam, o versículo de número 7 diz, no final do versículo 7, que Deus se indignou. A expressão indignar é a expressão tornou-se quente. É como se a face de Deus estivesse em chamas. Uma face com um tipo de vermelho encarnado. Essa é a situação. Deus está irado contra os inimigos de Davi. E diante desse cortejo real assombroso, quando a carruagem divina vem em alta velocidade dos altos céus, a terra estremece, os montes são abalados, o Senhor levanta sua voz como um trovão, das suas narinas. E agora lembrem-se porque é importante traduzir o verso anterior, o verso de número 6, como o meu clamor chegou perante sua face. Agora notem como o rosto de Deus é descrito em relação aos seus inimigos. Com relação a Davi, a minha oração, o meu grito por socorro chegou diante de sua face. Mas e quanto aos inimigos? Vejam como Deus é descrito em relação a eles.
Deus é descrito como alguém que de suas narinas sai fumaça e de sua boca fogo, no versículo 8. Mais do que isso, Deus faz descer granizo e brasas de fogo. Ele lança isso sobre a terra. E por causa da repreensão do Senhor, por causa do esbaforido, do sopro de seu nariz, no versículo 5, os fundamentos do mundo são descobertos. A ira de Deus está acesa contra os seus adversários, e isso é visto nessa descrição, especialmente no seu rosto. O rosto de Deus está flamejante, pegando fogo, está em chamas, esbraseado, incandescente, com um vermelho encarnado de ira contra os adversários dele, de Davi. Que espetáculo horrendo, que espetáculo horrível, horroroso. E é isso que está acontecendo. Deus está vindo para livrar o seu povo dos seus terríveis adversários. E aqui uma advertência para os adversários do povo de Deus. Deus não está satisfeito com aqueles que se levantam contra os seus servos amados. E Ele vem para julgá-los. Ele vem para destruí-los, para desbaratá-los. Deus vem e, ao mesmo tempo em que Ele é descrito nos versos anteriores como uma poderosa fortaleza, como um escudo, como alguém que nos defende, agora Ele é descrito aqui como alguém que ataca os nossos adversários. Vejam o versículo 14. Despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os desbaratou. Se no verso 2 Deus é descrito como uma poderosa arma de defesa, uma fortaleza e um poderoso escudo, aqui Ele é descrito como um poderoso atacante, alguém que tem um arco terrível, que despede setas terríveis, que multiplica os seus raios para desbaratar os seus e os inimigos de seu povo. Deus, portanto, é para os seus servos não apenas uma fonte de segurança e defesa, mas alguém que sabe manusear poderosas e letais armas de ataque. Eu não quero me estender sobre essa teofania, não quero tornar essa explicação muito alongada, mas eu apenas gostaria de dizer que, com essa explicação, com essa descrição fascinante da manifestação divina, Davi está nos ensinando uma verdade fundamental. Todos os nossos livramentos e vitórias, sejam eles miraculosos ou comuns, são o resultado da ação direta do soberano Senhor, o grande Rei que age em nosso favor. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Vejam, a descrição da teofania é impactante. Trovões, relâmpagos, escuridão, fogo, brasas, um estampido, querubins, ventos, Deus vindo rápido nas asas do vento. Toda essa descrição é uma descrição maravilhosa, impactante. Mas Davi está dizendo neste salmo que este salmo foi escrito no dia em que Deus o livrou de todos os seus inimigos. E nem todas as vitórias de Davi foram miraculosas. Davi experimentou livramentos e vitórias de Deus miraculosas? Sim, meus irmãos. Nós encontramos, por exemplo, numa batalha de Davi contra os filisteus, em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 24, em que Davi recorre à estola sacerdotal, pedindo a Deus orientação sobre o que deveria fazer, e Deus responde: você vai agir dessa maneira. Quando você ouvir um estampido no meio das amoreiras, saiba que eu saí na sua frente para pelejar e destruir os filisteus. E foi o que Deus fez. De maneira miraculosa, concedeu vitória a Davi. Outros servos de Deus também experimentaram livramentos e vitórias miraculosas, que envolvem, inclusive, granizos e muitas pedras, como lemos aqui no Salmo, o Senhor lançando granizos e brasas chamejantes. 2 vezes aparece essa expressão no Salmo, no versículo 12 e no versículo 3, embora traduzidas de maneira diferente, mas a mesma expressão, granizo e brasas chamejantes, brasas de fogo. Por exemplo, na luta de Josué contra as cidades-estado do sul de Israel, em Josué capítulo 10, versículo 11, nos é dito que o Senhor lançou pedras, e mais foram os que morreram das pedras do que aqueles que morreram sob a espada de Israel. Mas, meus irmãos, nem sempre os servos de Deus experimentam
vitórias e livramentos miraculosos. Davi também experimentou livramentos que poderíamos dizer foram muito naturais, muito comuns, aparentemente. Por exemplo, a morte de seu terrível inimigo Saul. Aconteceu algo de muito extraordinário para que Saul morresse? Pelo contrário, Davi estava indo com os filisteus, com Aquis, rei de Gate, para a batalha. E os 4 príncipes filisteus disseram para o 5º, Aquis, que não confiavam em Davi. Aquela seria uma oportunidade para ele se voltar para Israel, para o seu senhor, sua lealdade para Saul. E o que eles fazem? Eles mandam Davi de volta para casa. E enquanto Davi está tendo que recuperar suas esposas que foram sequestradas de Ziclag, o que acontece? Deus faz cair Saul pelas mãos dos filisteus, algo que o próprio Saul quis fazer com Davi, no episódio da negociação da filha de Saul para se casar com Davi. Sem que Davi fizesse qualquer esforço, sem que algo extraordinário, uma pedra caísse do céu, e Deus pode fazer isso, sem que isso acontecesse, Deus eliminou, livrou Davi de seu inimigo. Numa batalha comum, o Senhor livrou Davi de um de seus inimigos mais cruéis. Contra Absalão, a mesma coisa. Davi não morreu porque Deus subverteu o bom conselho de Aitofel através do conselho do sagaz Uzai, arquita, amigo de Davi, o homem que conseguiu ludibriar Absalão. Portanto, meus irmãos, o Deus Todo-Poderoso, que faz a terra e os montes tremerem, que despede setas de fogo e raios, que cavalga sobre os querubins, que faz descer granizo e fogo dos céus, também atua nos eventos comuns de nossa vida. E esses eventos ordinários também fazem parte dos atos poderosos de Deus em favor de seu povo. Infelizmente, existem muitos crentes que até utilizam um chavão que parece piedoso, mas na verdade é um desprezo pela providência de Deus. Eu estou vivendo pelo sobrenatural. Meus irmãos, ninguém vive de sobrenatural, não, isso é mentira. É linguagem triunfalista. Muito do que acontece em nossa vida, livramento, são coisas comuns, ordinárias da nossa perspectiva, de nossa perspectiva. Mas vejam bem, essa descrição extraordinária de Davi, inclusive descrição que explica eventos comuns e ordinários, essa descrição sublime nos ensina que todas as vitórias que alcançamos sobre os nossos adversários e aflições, sejam elas extraordinárias ou ordinárias, sejam essas vitórias e livramentos incomuns ou comuns, eles só podem ser explicados pela ação soberana de Deus em nosso favor. Se você saiu de uma aflição de maneira miraculosa, isso só pode ser explicado pela vontade soberana de Deus agindo em seu favor. Se você saiu de uma aflição de maneira ordinária, comum, isso só pode ser explicado pela ação soberana de Deus em nosso favor. Todas as vitórias de Davi são explicadas nestes termos, não porque todas elas vieram de forma miraculosa, mas porque todas elas vieram da mão poderosa de Deus. Quando Deus livrou Davi de maneira miraculosa, ele atribuiu isso a Deus. Quando Deus livrou Davi por meio de sua habilidade militar, por meio de sua destreza e por meio da habilidade de seus soldados, ele atribuiu isso também ao Senhor. Tudo que recebemos, meus irmãos, tudo que alcançamos, quer de maneira ordinária, quer de maneira extraordinária, vem da mão do Senhor. Em último lugar, já estou me estendendo, na tribulação, o Senhor se revela em glória para salvar os seus servos. Vejam, se a manifestação gloriosa de Deus, na sua nuvem de glória, em sua carruagem de fogo bendita e gloriosa, é um espetáculo horrível e assustador para os ímpios, porque a manifestação dela, a vinda de Deus, significa o julgamento e destruição deles. Para os servos de Deus, essa é uma ocasião de bênção e de alegria, não há o que temer. Prestem atenção nisso, irmãos. Deus está vindo com fogo, relâmpagos, trovões, granizo, brasas de fogo, trovejando. Isso não é algo assustador? Isso não é algo terrível? Mas para os crentes, isso não nos mete medo, não há o que temer.
Não há o que temer, porque nesta ocasião em que Deus se manifesta de forma horrível e assustadora para os ímpios, Ele se manifesta para nosso benefício, para nos salvar. Portanto, essa é uma ocasião de bênção e alegria. Repito, não há o que temer quando Deus se manifesta. Quem pode subsistir diante do Senhor no dia do seu juízo? Ninguém, mas aqueles que estão em Cristo, aqueles que pertencem ao Senhor, estes não precisam temer. Estes ficarão de pé, não com base em seus méritos, mas com base nos méritos de Cristo. Vejam, Davi, explicando os versículos, no versículo 18, e esta última declaração vai do verso 16 até o verso 19. No versículo 18, Davi afirma que os seus adversários o assaltaram numa ocasião de calamidade. Vejam, ele diz, vejam que homens cruéis, como eram de fato de Belial. Versículo 18, assaltaram-me no dia da minha calamidade. Eles aguardaram o dia mais difícil, a hora escura, de intensa agonia, o tempo de perplexidade para atingir o seu intento. Qual era o intento deles? Nós lemos nos versículos 4 e 5, eles queriam matar Davi. Eles esperaram a hora mais difícil, o tempo de perplexidade, para desferir o golpe mortal. Mas quando os inimigos de Davi pensavam que iriam destruí-lo, Deus se manifestou em glória para julgá-los, e mais do que isso, Deus se manifestou para salvar o seu servo, porque como lemos no versículo 18 também, nesta ocasião difícil, mas o Senhor me serviu de amparo. O Senhor serviu de amparo para o seu servo. O Senhor lhe estendeu a mão, como lemos no versículo 16, e o tomou, tirando-o das muitas águas. Lembrem-se que as águas nas Escrituras são utilizadas para descrever inimigos poderosos, revoltas, conflitos, situações de desordem. Essa era a situação que Davi estava experimentando, mas Deus o tirou das muitas águas. Seus inimigos tentavam afogá-lo, matá-lo, mas o Senhor o tirou de lá. Deus o livrou de opositores que nutriam ódio intenso por Davi, porque ele diz no versículo de número 17, livrou-me de forte inimigo e dos que me odiavam, dos que me aborreciam, inimigos poderosos, que nutriam ódio por Davi, que eram mais fortes do que ele. Pensem em Saul, meus irmãos. Davi chega ao ponto de dizer que Saul era como um homem perseguindo uma pulga, um homem poderoso, com um exército de homens selecionados, ao passo que a Davi se ajuntaram os homens atribulados de espírito, os que tinham dívidas, um exército pequeno, e Davi com milhares de homens perseguia, Saul com milhares de homens perseguia Davi, mas Deus livra os seus servos de inimigos mais fortes do que ele. Deus o leva para um lugar espaçoso, outrora acossado, apertado pelas tribulações, agora Davi está livre. Você já experimentou isso? Acossado em algum lugar, apertado, quando enfim você experimenta largueza, quando enfim você experimenta um lugar espaçoso. E tudo isso Deus fez por uma razão, meus irmãos, porque Deus soberanamente se agradou de Davi. Deus o escolheu, é isso que diz o versículo 19, final dele. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. Deus se agrada de quem quer. Ele se agradou de Davi, soberana e livremente se agradou de Davi, e por isso o livrou de todos os seus adversários. Na hora da tribulação, na hora escura da alma, nos dias tristes, meus irmãos, não se enganem, Deus se revela a nós. Deus se revela a nós como uma fonte de segurança, como vimos nos versos 1 a 3. Deus se revela a nós como aquele que ouve as nossas orações, nos versos 4 a 6, Deus se revela a nós como aquele que se manifesta em glória para julgar e destruir os nossos adversários, como vimos do verso 7 ao verso 15. Deus se revela a nós nas horas da tribulação, porque Ele se manifesta a nós em glória para nos salvar e nos livrar dos inimigos que são mais poderosos do que nós e que nutrem ódio por aqueles que pertencem ao Senhor. Encerrando, meus irmãos, eu gostaria de fazer algumas aplicações. A primeira delas, o crente pode experimentar tempos de perplexidades e penosas aflições. Mais uma vez eu gostaria de dizer aos irmãos
que essas ideias modernas que descrevem a vida cristã como uma vida isenta de dificuldades, de tristezas e de angústias, esta é uma descrição mentirosa, é uma propaganda enganosa, isso não é cristianismo. Crentes verdadeiros, como Davi, podem experimentar circunstâncias de tal natureza angustiantes, circunstâncias tão terríveis que são apropriadamente comparadas à morte, laços de morte, torrentes de impiedade, correntes de Belial, cadeias infernais, tramas de morte. Um crente verdadeiro pode experimentar esse tipo de situação, ocasiões em que a sensação que temos é que Deus escondeu de nós a luz de seu rosto. Não que isso tenha acontecido, irmãos, mas é aquilo que experimentamos. Nestas ocasiões, lembremos-nos de algo ainda mais importante, que Deus nos ouve dos céus, do seu santo templo. Ele escuta as orações que são feitas das profundezas, por aqueles que estão prestes a perecer com a sua alma atribulada. Meus irmãos, os nossos sentimentos e experiências, eu tenho repetido isso diversas vezes para os irmãos, nossos sentimentos e experiências não determinam a verdade, não tem a palavra final. A palavra final quem tem é Deus, e Ele nos dá a sua palavra final nas Santas Escrituras. Quando você estiver nas profundezas, não pense que Deus te abandonou. Das profundezas clame, e das alturas celestiais o Senhor haverá de te ouvir. É isso que a Escritura nos ensina. Deus nunca abandona os seus. Mas esse salmo também nos ensina que os crentes se alegram com a manifestação gloriosa do Senhor. Vejam, irmãos, é muito difícil para os crentes de nossa época louvar a Deus pelo dia do juízo, pelo dia do julgamento, quer sejam aquelas ocasiões em que na história o Senhor executa justiça, quer no dia final, quando o Senhor colocará em ordem todas as coisas. É muito difícil para os crentes fazer isso. Eu já disse para os irmãos num sermão anterior, acho que no sermão sobre o Salmo 5, ou sobre o Salmo 9, eu não me recordo, que no nosso hinário, o Hinário Novo Cântico, não tem um hino que fale, que celebre a Deus por seu julgamento. Não tem nenhum. Vejam que coisa, para nós é muito difícil isso. Mas os crentes são aqueles que se alegram com a manifestação gloriosa do Senhor para julgar. Se esse é um dia tão terrível, qual o motivo da alegria? O motivo é muito simples, eles sabem que esse dia de angústia, esse dia de terror para os ímpios, é também um dia de salvação para os crentes. Eles sabem que esse dia será um dia de justiça, não apenas porque o Senhor vai julgar os ímpios, mas porque o Senhor vai publicamente nos declarar justificados. Nós já somos justificados, mas o Senhor haverá de dar uma declaração pública diante de todos os homens, de toda a criação: vinde benditos de meu Pai. É por isso que nos alegramos com esse dia que será dia terrível, mas para os crentes será um dia de bênção. O dia do Senhor, o dia do juízo, o dia do acerto de contas, é descrito tanto como um dia de condenação, como um dia de salvação, tanto como um dia de angústia, como um dia de alegria. Por exemplo, em Malaquias capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 3, nós lemos: pois eis que vem o dia, e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Que dia terrível! O dia que arde como fornalha, o dia em que todos os soberbos serão como restolho, queimados pelo Senhor. O dia em que abrasará, os ímpios serão abrasados, e que não vai sobrar nem raiz nem ramo. Mas o que é esse dia para os crentes? Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria, pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Esse dia terrível é o dia em que, com maior clareza, nascerá para os crentes o sol da justiça.
É o dia em que, com Cristo, os crentes pisarão os perversos. Eles se farão cinza debaixo dos nossos pés. O dia em que aqueles que nos insultaram, aqueles que nos perseguiram, aqueles que tornaram a nossa vida semelhante à morte, todos estes serão julgados e nós seremos salvos. Diante da manifestação terrível do dia do Senhor, a palavra de Deus diz no Salmo 97, versículo 8: Sião ouve e se alegra, as filhas de Judá se regozijam. Meus irmãos, nós já temos experimentado essa realidade no tempo presente, mas nós a experimentaremos de maneira perfeita naquele glorioso dia, quando o Senhor haverá de acertar as contas e de colocar em ordem todas as coisas que ainda estão desordenadas pelo pecado. Mas uma última aplicação é que este salmo, meus irmãos, se cumpre em Cristo. Embora fale das aflições experimentadas por Davi, profeticamente, essas circunstâncias penosas experimentadas por aquele rei do Antigo Testamento prenunciavam os sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa de seus inimigos, Davi quase experimentou a morte e foi tirado de lá, porque Deus o tirou das muitas águas. Mas agora vejam como isso aponta para o nosso Senhor e como isso se cumpre de maneira perfeita em nosso Senhor. Cristo não apenas chegou à beira da morte, o nosso Senhor, atacado por inimigos perversos, Pilatos, Herodes, gentios e gente de Israel, atacados por estes filhos de Belial, experimentou a morte maldita da cruz, mas tal qual Davi foi retirado das muitas águas, o nosso Senhor Jesus foi retirado de lá pelo Pai, da morte, das profundezas da morte. Ele desceu ao Hades, isto é, ficou durante um tempo sepultado, mas o Senhor o ressuscitou e o entronizou acima de todo o principado e potestade, das maiores profundezas para as maiores alturas, humilhado pelos homens, exaltado pelo seu Pai. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos console com as palavras deste salmo. Vamos ficar em pé, meus irmãos, e vamos fazer uma oração para encerrarmos o culto.